A gente está tentando elucidar aí esse mistério de Carlo Ancelotti, já até porque na última semana, o que ele treinou ao longo da semana acabou não sendo o time que ele mandou a campo. Obviamente ele observou as peças que ele mandou para o jogo contra o Marrocos, mas quem treinou a maior parte não foi quem foi a campo. E também a gente tem entendido que ele tem preservado alguns jogadores, guardando esses jogadores para a partida, jogadores que se queixaram de alguns probleminhas para que não vire lesão. E aí quando fala dos sinais, Gabriel Magalhães é um desses jogadores, tem um desgaste ali no adutor da coxa esquerda, então está sendo preparado para o jogo, preservado para que esse probleminha não avance para uma lesão. E aí a questão de se ele jogará ou não, quando ele vai dar entrevista pré-jogo, coletiva da FIFA no estádio, é um indício de que ele vai sim para a partida. Rafinha é outro jogador que tem treinado uma carga um pouco menor, porque está com bolhas ainda que geram muito incômodo quando ele calça chuteira, mas a expectativa também é de que ele vá para o campo, que o que a gente tem de informação é que a formação, o esquema tático vai voltar a ser esse 4-2-4, mas bem definido, porque a comissão técnica entende que o Haiti vai marcar com linhas bem próximas e bem baixas e tem que abrir o campo para espaçar um pouco essas linhas e conseguir encontrar mais espaço para finalizar por dentro. Então a gente fica na expectativa de quais serão as peças, até por esses jogadores que são poupados, preservados. O Ancelotti tem trabalhado muito as dinâmicas do jogo, ofensiva e defensiva, mas não necessariamente com as peças que vão para o jogo. Uma informação que a gente tem é que o Danilo, ao que tudo indica, vai recuperar o seu lugar na vaga do Ibanez, na lateral direita, mas de resto tem que esperar realmente, porque tudo pode acontecer, a gente tem que esperar para apurar se Luiz Henrique ou Lucas Paquetá, enfim, por dentro se vai Matheus Cunha, se vai Igor Thiago, até que ponto ele pensa no Endrick ou não pensa. Então são possibilidades que o próprio Ancelotti nos ensinou, que precaução e cautela nesse momento de apuração é importante, mas é isso, o Brasil que vai com o time tentando dar mais amplitude lá no último terço ali, com jogadores mais abertos para tentar espaçar essa linha do Haiti, até porque Portugal e Espanha deram um exemplo na primeira rodada de que jogar por dentro com times que se fecham com linhas muito baixas não deu certo. Foi assim que sofreram com Cabo Verde e com Congo, né? Mas mais cedo eu estava lá em Nova Jersey acompanhando o treino da seleção brasileira. E vamos falar então, começar por isso, daqui a pouquinho a gente fala de Neymar, já que você falou de possíveis mudanças no time. Até hoje teve entrevista coletiva com o Danilo, ele reforçou aquilo que a gente conversou ontem aqui, que o Douglas Santos já tinha falado em entrevista coletiva também. Carlo Ancelotti só divulga a escalação para os jogadores antes da partida. E durante a semana ele faz muitos testes. Então é muito difícil a gente cravar qual é a escalação aqui. O que eu consigo dizer para vocês é que no início da atividade, do treino, os jogadores foram montados ali em um time que é um pouco mesclado. Mas dá para ter uma ideia do que Carlo Ancelotti está pensando, viu? Vamos lá, a escalação que Carlo Ancelotti montou no início do treino não é um indicativo de provável escalação, mas a gente consegue entender um pouco da cabeça do treinador. Danilo pela direita, daí Marquinhos e Léo Pereira, Douglas Santos na esquerda, meio de campo com Fabinho e não Casimiro e Bruno Guimarães. E lá na frente, Vini Júnior, Luiz Henrique, Martinelli e Igor Thiago. A gente também tem uma imagem do Leandro Pacheco, que está aqui com a gente, né, repórter cinematográfico. Ainda enquanto a imprensa estava ali no treino, o David Ancelotti, auxiliar da seleção, pegou um quadro tático e a gente conseguiu captar essa imagem, que mostra um sistema de 4-2-4 para atacar. Então isso dá um indicativo de que Carlo Ancelotti vai tirar o Paquetá daquela partida contra o Marrocos, né? Ele começa com o Paquetá e vai colocar um atacante, né? Então talvez seja o Luiz Henrique a possibilidade, né? O Cunha pode voltar também ao time, ainda é muito difícil a gente dar a escalação, viu? O que a gente consegue confirmar é que o Neymar não vai para essa partida. Ontem a gente falou aqui no Troca que ele começou a fazer os primeiros trabalhos com bola em campo. Primeiro ele foi ontem a campo com chuteira, depois com tênis, depois com chuteira. Hoje ele já chegou no treinamento da seleção brasileira com a chuteira calçada. Foi para o aquecimento com todos os jogadores. Carlo Ancelotti deu um discurso, né, naquele papo inicial que eles sempre fazem, que a imprensa acompanha. Neymar foi aplaudido pelos companheiros, passou por um trote, um corredor polonês, né? O jogador que está voltando de lesão normalmente passa, ou então quando está fazendo aniversário, como aconteceu com o Carlo Ancelotti na semana passada. E aí depois o Neymar, além de fazer essa atividade com os companheiros, também fazer o aquecimento, uma roda de bobinho, ele foi treinar separado. Então nos próximos dias o Neymar deve continuar nessa transição física, né? Fazendo os treinos individualizados, e a expectativa é que ele volte para o jogo contra a Escócia. O Neymar vai para Filadélfia, tá? Isso é uma informação, amanhã a seleção brasileira viaja para Filadélfia depois do treino pela manhã e o Neymar vai junto. Mas provavelmente vai ser aquele mesmo esquema que foi contra Marrocos. Neymar vai para o estádio
junto, mas não com roupa de jogador, não relacionado, e sim com roupa de passeio, com aquele colete para ficar no banco junto com a comissão técnica ajudando os jogadores. Agora, falando um pouquinho sobre a entrevista coletiva com Danilo, né, que teve hoje. Danilo sempre fala muito bem, foi uma das melhores entrevistas coletivas que a gente teve até aqui, muito lúcido, muito claro. Ele falou um pouco sobre o primeiro jogo contra Marrocos, Barreto. Ele disse que o primeiro tempo assustou muito, porque a expectativa da seleção brasileira era chegar já no primeiro tempo dominando o Marrocos e controlando o jogo. E aí, quando a expectativa ela não é atingida, o Brasil se assusta e percebe que precisa gerir uma situação problemática. O Danilo estava do banco de reservas e ele disse que eles começaram ali a conversar sobre solução, no vestiário também. E aí, quando eles voltam para o segundo tempo, eles entendem que precisam diminuir a velocidade do jogo, ficar mais com a bola, aproximar para os passes serem mais curtos, também dominar os espaços do campo. E aí o segundo tempo foi um pouco melhor, mas Danilo mesmo falou que não foi o ideal. Danilo também falou duas coisas importantes. A primeira, sobre posicionamento dele, né? Porque muita gente pergunta, sem o Wesley, o Danilo pode apoiar lá na frente? Ele responde sobre isso, a gente vai ouvir daqui a pouquinho. E ele também responde sobre o Endrick. Porque muito se falou, o Endrick tinha que estar já no time titular da seleção brasileira, ou pelo menos entrar no segundo tempo, e isso não aconteceu. Então, vamos ouvir agora o que falou Danilo sobre esses dois temas. Alguns anos atrás já, diria desde o tempo do Manchester City, em todas as entrevistas e todas as perguntas desse tipo, eu sempre disse, se você precisar de um lateral que faça o corredor todo, dê profundidade a todo tempo e precise disso a equipe para funcionar bem, eu não serviria. Agora, se você precisar de um jogador que vai entender os momentos, encurtar as distâncias, que tenha um apoio para dar amplitude, como a gente teve no segundo tempo, que construa as jogadas dessa maneira e possa ser um equilibrador para o time, eu acho que eu sirvo bastante. Mas isso não agora pela minha idade ou pelo meu hipotético momento físico que... tiraram isso não sei de onde. Eu realmente posso ser esse jogador, obviamente em base às características de cada um, o treinador precisa montar uma estratégia e o mister é muito atento a isso, tanto que no segundo tempo a gente conseguiu consertar isso, ter mais amplitude, variar um pouco mais os ataques e eu pude até me arriscar uma vez ou outra no ataque como nos velhos tempos. O Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim, é um cara que pra gente, a gente quer ter ele perto. Hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque... Ontem ele deu um chute quase na net, quase tirou o moleque do treino. Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira, entendeu? Eu sempre falei algumas vezes que tudo que acontece, muitas vezes, não é para mim, ou para o Casemiro, ou para o Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A seleção brasileira continua com toda essa galera, entendeu? E o que a gente puder e que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles se sintam realmente importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer, meu. Entendeu? A gente vai fazer, porque o Endrick vai ser importante para a gente na Copa do Mundo. E no outro dia ele não entrou porque o mister decidiu, porque talvez o Bruno sentiu um pouquinho no final e teve que colocar o Danilo Santos, eu não sei, entendeu? Mas é um jogador que vai ser importante para a gente. E isso eu falo muito com ele, eu falo, mantenha a cabeça fresca. Porque a hora que você entrar, que seja 5, 6, 10, 20 minutos, meu amigo, tu vai botar a bola para dentro. E aí é o seu nome e nós estamos lá te apoiando, te ajudando. Danilo também falou sobre a seleção brasileira não ser uma das melhores da Copa, né? Falou que o Brasil está atrás de algumas seleções, como, por exemplo, a Argentina, a França, e por isso, às vezes, né, na opinião dele, o Brasil precisa se portar de uma forma diferente. Talvez entender que não vai ter o domínio de jogo, talvez entender que não vai estar circulando a bola o tempo todo e que vai precisar entender como o adversário joga para reagir. Então, Danilo muito consciente nessa entrevista, viu? Para a gente terminar e passar a programação para vocês, amanhã o Brasil treina às 11h30 no horário de Brasília, um pouco mais cedo, né? Meia hora mais cedo do que o de costume, porque às 3h30 da tarde, também no horário de Brasília, o Brasil viaja para Filadélfia. Dá mais ou menos 1h30 daqui, né? Na verdade, de Nova Jersey, que é onde a seleção brasileira está hospedada. Aí depois, 7h45 da noite, no horário de Brasília, vai ter entrevista coletiva
O dia que antecede o jogo sempre tem essa entrevista coletiva já no estádio, no palco da partida, no estádio da Filadélfia, com Carlo Ancelotti e também com Gabriel Magalhães, zagueiro. Então essa é a programação, Barreto. Amanhã a gente vai acompanhar um dia longo também, aquele D-1, um dia que antecede a partida, é sempre muito importante. Brasil buscando o entrosamento daquele grupo que parece ser de K-pop atrás da Duda, que fez algumas apresentações enquanto ela falava, né? Não erraram nada. Sincronia. Acertaram tudo. Se o Brasil jogar com esse entrosamento contra o Haiti, sai de lateral baixo. passava na hora certa, ninguém segura. Valeu, Duda. Obrigado. Já falei com vocês que o Danilo é de Bicas, né? Algumas já, vezes. Né? Ah, tá bom. Orgulho. Embora você seja uma personalidade que represente a cidade tão bem quanto ele. Não. Nem. Quantas Copas eu joguei? Mas na vida não precisa ser só medida em Copas. Quantas Copas agora, você cobriu? Olha aí. Olimpíadas, estão prontos. Agora a escalação mais uma vez mostrou muita maturidade na entrevista, Danilo, né? Então, e ele falou sobre uma questão que eu acho importante, né? O fato de você ter, eventualmente, um meia que saia da direita, venha para dentro e deixa o corredor para o lateral, não necessariamente significa que você precisa ter um jogador com a vitalidade do Wesley para ser um jogador de passagem, de arranque, de potência. Ele pode querer, e é o que o Danilo tentou explicar, na minha opinião, ele pode ter um jogador que se posicione ali aberto para ser um jogador que construa jogadas a partir dali. Faça uma tabela, acione um jogador, eventualmente faça um cruzamento. Não necessariamente que ele espere que o Danilo vai sair correndo na máxima velocidade para chegar à linha de fundo. O que me chamou a atenção foi a escalação que vem sendo trabalhada. A Duda deixou muito claro, fez a ressalva, não é uma previsão de time. Mas esta formação que, em tese, foi trabalhada, essa sim representa uma ruptura, né? Porque aqui tem 4 atacantes. Porque antes sempre tinha, dentre os 4 jogadores de frente, um que fazia um retorno para ser um terceiro meio-campista, né, Ramon? Exato. Paquetá, Cunha. Posso trazer a várzea? Rafinha, claro. Posso trazer a várzea para a Copa do Mundo? Um jogo num time de pelada lá de Juiz de Fora, eu substituí um centroavante que era baixinho, atarracado, forte. E eu entrei no lugar dele. Eu sou alto, era magro na época, corria direitinho, mas não tenho condição de encarar zagueiro. E aí, depois do jogo, o lateral direito reclamou comigo. Pô, te lancei várias bolas que nem eu lanço pro titular e você não pegou nenhuma. Eu falei, isso mostra que eu sou mais fraco do que o centroavante titular e que você não é muito inteligente, né? Porque você queria dar para mim a mesma bola que você dava para ele. Eu sou outro jogador, né? Isso. Eu era pior, né? Mas podia ser melhor, pior. Só que eu sou diferente. Eu acho que o Danilo estava tentando explicar num nível infinitamente superior como é que isso funciona. Se você tem o Wesley, você vai querer aproveitar uma característica que ele tem. Exatamente. Que é se você não tem o Wesley, você não vai exigir do Danilo que faça algo que o Wesley é que é capaz de fazer e não o Danilo. Suprir isso. Colocando um jogador que vai fazer esse tipo de lateralidade de corredor, não sendo o Danilo. Claro. Sendo um ponto a mais agudo da frente. O cara lá da frente, por exemplo. Exatamente. Porque contra Marrocos não tinha ninguém. Exatamente. O setor ficou ofensivamente quase inoperante. O Brasil era um time que um lado do campo não existia como construção ofensiva. Ofensivamente não existia. Agora, o jeito de revelar a escalação, né? Eu curti quando eu vi hoje no GE. Globo a foto do quadro. Né? Quadro sendo retirado, e aí não é bem uma foto, né? A imagem do nosso repórter cinematográfico. A gente pensa igual. Mas aqui a gente fica buscando indícios, né? A gente está igual. Então tem uma bola ali, que não vai dar para ver talvez na imagem, mas o botão azul, que está mais perto do goleiro do time azul, ao lado, tem um pontinho que me parece ser a bola. A minha interpretação, que é a do Ramon também, é que é um exercício... de saída de bola? Para mim aqui tem uma bola. Aqui é um goleiro fazendo a saída com 2 zagueiros, os laterais estão aqui. O que para mim é um exercício de pressão de saída de bola. Apenas uma demonstração de uma pressão de saída de bola. Os dois fechando aqui, um zagueiro lateral desse lado. Então essa bola não é nossa, essa bola é do Haiti. A bola é do Haiti, possivelmente. O amarelinho é o Brasil. Perfeito. Como é que a gente vai se posicionar para pressionar o Haiti na saída de bola? Pode ser isso. Agora, e eventualmente pode ser alguma das tantas variações que foram mostradas aos jogadores. E aí estão retirando o quadro do campo para outra coisa.